Boa noite, irmãos. Vamos então iniciar nossa leitura de 1 Coríntios, o capítulo 6. Diz assim: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem menos um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faze-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nesse capítulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vimos um caso de julgamento de pecado na igreja, na assembleia, e os irmãos foram responsáveis, né? Paulo, pelo menos, chamou a eles a responsabilidade de julgar aquele homem que estava em pecado, estava em fornicação com a própria madrasta. Agora nós encontramos uma situação de assuntos gerais, de julgamento de assuntos gerais. E aqui ele deixa muito claro que não existe entre os irmãos, não seria correto entre os irmãos buscar o juízo do mundo de pessoas incrédulas para resolver as questões entre eles, entre os irmãos congregados. É muito importante aqui que a gente, quando lê isso,
nós temos que entender que ele estava falando numa situação em que havia, por exemplo, em Corinto, havia uma assembleia. Uma assembleia só. Em Roma, havia uma assembleia congregada. Embora essa assembleia congregada pudesse estar em mais de um lugar. Por isso que Paulo, em algumas cartas, ele saúda fulano de tal e a igreja que está em sua casa. Porque uma cidade grande como era Roma, eu não lembro não, porque eu não sou tão velho assim, mas eu não me lembro do número de habitantes que havia em Roma na época, há 2000 anos, né? Mas era muita gente. O que eu sei é que, por exemplo, em Londres, havia mais de um ponto de reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor, porque era uma cidade muito grande. E isso no século XIX, os transportes eram deficientes. É difícil para uma pessoa chegar de um lugar no outro. Em São Paulo, capital, os irmãos tiveram que decidir alugar mais um lugar de reunião, mais um local, porque estava ficando muito difícil. Tinha irmãos que levavam quase 2 horas para chegar na reunião ou para voltar da reunião. Então, eles separaram em 2 pontos de reunião. É uma assembleia, porque nós não temos a identificação das assembleias, é pelo nome da cidade. Os irmãos, a assembleia que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma. Então, em São Paulo, tem a assembleia que está em São Paulo, mas ela está em 2 pontos, em 2 lugares. E ela está na Vila Mariana e está na zona leste de São Paulo. Mas aqui, então, nós estamos vendo agora que essa questão é a de julgamento entre os irmãos, de problemas entre eles, problemas legais. Um lá roubou, pegou emprestado a carroça do outro e não devolveu. E agora? Como é que faz? Bom, o que ele está dizendo aqui é que eles não devem ir perante os juízes humanos para resolver essas questões. Porque se eles estiverem nesse ponto de não poderem buscar entre os irmãos aqueles que fossem idôneos para fazer um julgamento de questões entre eles, eles estavam numa situação muito ruim. E quando eu falei que isso aqui, a gente tinha que ver essa questão de que em Corinto havia só uma assembleia, precisa tomar cuidado nos tempos de hoje, né? Porque todo mundo é irmão. A gente vê aí, todo mundo é irmão. Eu sou irmão da igreja fulano de tal, eu sou irmão da outra igreja lá fulano de tal. Agora, a gente não sabe realmente quem são esses, porque nós não temos, né? Não sabemos se eles são idôneos. Então, às vezes, você pode ter que realmente buscar na justiça dos homens para resolver questões, não com irmãos da Assembleia, irmãos que estão congregados, mas com aqueles que, dizendo-se irmãos, não estão congregados ou nem sequer andam de uma maneira correta como cristãos. Eu recebo muita correspondência assim, né? A pessoa fala assim: o pastor me deu um golpe. O que eu faço? Vai procurar um advogado. Vai na polícia, o boletim de ocorrência, né? Porque vai saber se é realmente irmão aquele lá. Não dá para saber, né? Não sei em que lugar ele está reunido, ou com quem ele está reunido. Hoje tem muita picaretagem debaixo do nome cristão. Então, aqui, nós estamos falando de uma situação de uma assembleia, dos irmãos que se conhecem dentro dessa assembleia, e eles agora teriam que resolver uma questão legal que aconteceu entre eles. Porque nós já vimos que questões morais, por exemplo, já foi resolvido, já foi ensinado como agir no capítulo 5. Mas nem sempre as questões são morais. Existem questões... Você tem questão moral que pode se transformar numa questão legal. Então,
O cara lá rouba, por exemplo. Roubar é um crime moral, né? Mas de repente, de maneira que ele roubou, que ele assaltou a casa do outro, bateu em todo mundo, pode se transformar num crime. E aí ter que envolver mesmo a lei, né? A legislação. A gente nunca espera que aconteça isso. Estou indo aos extremos aqui. Mas nesses primeiros 11 versículos aqui do capítulo 6, nós vamos ver como lidar com questões legais entre os crentes. Porque estava acontecendo de alguns irmãos ali, em Corinto, estarem indo buscar a polícia para resolver problemas entre eles, entre os crentes. Buscando juízes do mundo, né, incrédulos, para resolver problema entre eles. E aí ele vai dar essas instruções, ele repete uma expressão aqui, ó, no versículo 2, o que ele fala? Não sabeis vós? No versículo 3, não sabeis vós? No versículo 9, não sabeis? No versículo 15, não sabeis vós? Versículo 16, ou não sabeis? E no versículo 19, ou não sabeis? Essa expressão denota uma coisa importante. Ou seja, ele está falando a pessoas que não são ignorantes da maneira de proceder. Todos eles estavam muito bem informados de como um cristão deve andar, de como um cristão deve proceder. Então, no versículo 1, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro irmão, né, ali da Assembleia, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Como ousa? Né? Como você ousa fazer isso? Não sabeis, aí ele começa, né? O versículo 2, ele já vai na lata aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, ele está falando, gente, não existe na face da terra, pessoas mais competentes para julgar as coisas do que os crentes em Cristo, do que os salvos por Cristo. Porque eles julgarão o mundo. Então imagina que lapada que ele deu aí agora, né? Porque nós realmente vamos julgar o mundo. Como é que nós não nos consideramos capazes de julgar as coisas mínimas, né? As questões que acontecem entre os irmãos? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, ele continua no versículo 2 do capítulo 6, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Uma outra tradução aqui. Sereis acaso incompetentes para julgar questões tão insignificantes? É claro que ele não está falando aqui, por exemplo, de um irmão que matou outro, cometeu um homicídio. Aí você cai na esfera da lei dos homens, né? Porque existem crimes que não... A Assembleia não vai poder julgar algo que é crime na legislação, no Código Civil, por exemplo. Mas aqui ele está falando das coisas mínimas e as coisas corriqueiras. Um ficou devendo para o outro, esse tipo de coisa, não é? Agora, outra coisa que ele fala, essa questão de que vocês se acham incompetentes de julgar as coisas mínimas e vocês não sabem como julgar o mundo, ele já coloca de uma maneira que eles têm que se envergonhar do que estão fazendo. E no versículo 3, como se já fosse demais eles saberem que terão de julgar o mundo, no versículo 3 aumenta aqui a esfera de ação dos santos. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Isso aqui é uma maneira também de nós nos envergonharmos, às vezes, de não sabermos como agir nas coisas corriqueiras da vida. Por isso que nós temos que estar sempre em dependência do Senhor.
buscar o Senhor, buscar sabedoria no Senhor, buscar competência no Senhor. Senhor, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu devo julgar essa questão? E às vezes, começando até pelo reconhecimento de não ter capacidade de julgar, mesmo pela nossa própria sabedoria, pelas nossas próprias forças, para dependermos do Senhor. Veja bem que o problema aqui, quando Paulo faz o diagnóstico, né, quando pega no pulso desses irmãos de Corinto, qual era o problema deles? Estais inchados, ensoberbecidos, sem nós reinais, ele vai falar, acho que ele falou no capítulo 4, se não me engano. Então, eles estavam orgulhosos, mas orgulhosos de si mesmos, e aí não conseguiam agir como santos deveriam, santos que irão julgar não só o mundo, mas irão julgar os anjos, que deveriam ter competência e coragem e capacidade de julgar as coisas pertencentes a essa vida. Aí no versículo 4, então, ele fala, essa passagem que eu falei aqui, de julgar o mundo, é em Judas. Julgar os anjos, né? Em Judas, versículo 6. Vamos lá, em Judas. Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Mas eu acho que tem um outro versículo aqui. Deixa eu só ver se... no capítulo... realmente esse versículo de Judas é a mesma situação de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que mostra que haverá um juízo, que há um juízo para anjos. Esse de Judas é aqueles que caíram quando tomaram para si mulheres, lá em Gênesis 6, e delas geraram filhos. Eles estão presos hoje, esses anjos. Esses anjos apenas, não os outros estão soltos. Mas esses estão presos. E lá em 2 Pedro 2, versículo 4, fala também, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, ou seja, os anjos são também passíveis de juízo, de julgamento. Mas havendo-os lançado, eu acho que aqui é Gena, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E tem um outro versículo em 2 Pedro 2, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esses injustos incluem todos, os anjos e os homens. E nós, cristãos, nós salvos por Cristo, né, os santos, em sentido geral, salvos por Cristo, participarão do julgamento, participarão desse juízo. Então, nós sabemos que faremos isso debaixo da autoridade de Cristo, do Filho de Deus. Lá em João capítulo 5, ele falou que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, não que nós sejamos grande coisa para sair julgando tudo, mas julgaremos debaixo da autoridade, juntamente com Cristo. Ele é o Filho do homem. Ele é o juiz de todas as coisas. Ok? Então, aqui, essas responsabilidades de que haveremos de julgar os anjos, e já deveria ser suficiente para termos desenvoltura para julgar as coisas desta vida. Aí no versículo 4, ele fala, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Do que ele está falando? Dos juízes humanos, da justiça humana.
Então, é errado um cristão, já é errado ter a demanda, ter a briga, né, entre dois irmãos. E mais errado ainda é pegar essa briga e levar para o mundo, aos olhos dos incrédulos. Nós vemos hoje a calamidade que é a cristandade, que está a todo momento nas páginas dos jornais, né, os maiores descalabros que são cometidos por cristãos no mundo todo. Essa semana nós tivemos o empossamento de um novo juiz da Suprema Corte brasileira, e esse juiz da Suprema Corte, da Justiça Federal, ele se declara cristão, né? Ele confessa ser cristão. Claro que apenas o Senhor sabe os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Mas eu vi uma notícia, eu vi um vídeo na internet, que fizeram um culto no Palácio do Planalto, pastores de diversas denominações, e dizendo que estavam ali para expulsar os demônios, e tomar posse do Palácio do Planalto. E aí tem um pastor todo empolgado falando de que Deus tinha agora tomado essa nação. Feliz é a nação da qual que o Senhor é Deus. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala assim: feliz é a nação, deixa eu até achar aqui o versículo. Acho que é cujo Deus é o Senhor, parece. Cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, todos aqueles que estão ali, professando cristãos, claro que o senhor conhece os que são seus, esse ministro também, ele professando ser cristão, né? Todos ali parecem ter um entendimento errado do que é o lugar do cristão no mundo. Porque esse versículo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, foi dito a Israel e referente a Israel. Não é referente a qualquer nação do mundo. É aquela que Deus escolheu para ser o seu povo na terra. Não tem nada a ver com a igreja. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? O Senhor é Deus. Porque a gente podia também, um indígena aqui do Brasil, podia pegar esse versículo e falar assim: não, isso aqui é da nação Guarani. Porque é uma das nações indígenas aqui do Brasil, é a nação Guarani. Aí viria o outro indígena e fala: não, essa é a nação Tupi. Aí viria um outro: não, a nação Tupinambá. Que essas eram as nações que existiam na terra do Brasil, no território brasileiro. Não é? Não, essa é a nação Yanomami. É a nação Yanomami cujo Deus é o Senhor. Então todo mundo ia querer puxar a sardinha para a sua brasa. Mas a nação cujo Deus é o Senhor é Israel. E a igreja não tem um palmo de terra aqui nesse mundo como território seu. E muito menos tem que meter o nariz em questões de governo. E essas coisas que colocam por aí, tipo Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que é a organização católica que atua em política também, no governo e tal. O outro é o negócio dos evangélicos, bancada evangélica, que é formada por evangélicos que estão no Planalto, que estão no governo. Nada disso faz sentido, né, no cristianismo. Nós podemos dar graças a Deus que existam homens verdadeiramente cristãos no governo, que confessam, creem em Cristo, e o Senhor sabe se eles são ou não. Muitos deles demonstram que são pelas suas atitudes, pelos seus atos, né? Mas muitos também só pegaram carona no evangelicalismo ou no catolicismo para ter um pé fincado no governo. Agora, o cristão deve estar ciente de que ele não tem nada a ver com o governo desse mundo. Porque o que dava para perceber no vídeo lá, que o rapaz falando todo animado, né? É que eles tinham tomado o governo agora. Tinham tomado o Palácio do Planalto e agora é dos evangélicos. Que isso, meu? Não é isso. Não tem nada disso. Isso aí é atitude de... isso é atitude de Ló.
Ló que tinha essa atitude. A gente pode até abrir lá em Gênesis. Em Gênesis, nós vemos que quando o Senhor visita Abrão, no capítulo 18 de Gênesis, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. Então Abraão vai e conversa com Sara, eles preparam uma refeição para esses 3 homens, dos quais 2 eram anjos, e um era o próprio Senhor Jesus em forma corpórea. Nós aprendemos que em várias ocasiões do Antigo Testamento o Senhor apareceu ao seu povo em forma corpórea. Assim como anjos também apareceram em forma corpórea. Os anjos têm essa capacidade de se manifestar em forma corpórea, ao ponto de nós encontrarmos aqueles anjos chamados filhos de Deus, lá em Gênesis 6, que tomaram para si as filhas dos homens. Como eles fizeram isso? Porque eles têm essa capacidade, eles aparecem em forma corpórea, como homens, não é? E aqui, então, Abraão prepara uma refeição para eles, e aqui o Senhor avisa que Sara vai dar à luz, vai ter um filho, embora eles já fossem velhos, né? Estavam bem velhinhos, e ainda assim Sara até dá risada, ela ri, né? Do que ela escuta, ela está na tenda escutando a conversa. E aí o Senhor, tem uma passagem muito bonita no versículo 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Esses homens são os 2 anjos. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, que é o 3º homem que estava ali com ele. E aí que Abraão vai interceder, porque ele fica sabendo que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, não é? Pelo volume de pecados que eles estão praticando. E então Abraão começa a interceder pela população daquela cidade. Mas o que nós vemos aqui é que, antes disso, Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele tinha escolhido ir morar em Sodoma. No capítulo 16, porque eles estavam tendo problemas com seus pastores. E aqui, muito importante entender, gente, quando fala pastores aqui no Antigo Testamento, eram pastores de ovelhas, porque alguém já me escreveu e falou assim: quem falou que mulher não pode ser pastora? Porque tem lá Raquel que era pastora. Era pastor de ovelhas. Não vai querer confundir as coisas. Então, aqui, no capítulo 16 de Gênesis,
Será que é 16? Não, eu acho que é até antes, né? Ou é depois? Deixa eu achar aqui. É capítulo 13. No capítulo 13 de Gênesis, para a gente pegar o contexto todo, no versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E aí eles pegam Abrão fala para ele, né, versículo 8, e disse Abrão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Isso aqui até serve para o nosso capítulo, lá que nós estamos lendo a respeito de contendas entre irmãos, porque essa é uma maneira de se resolver uma contenda. O que Abraão faz? Abraão era o mais velho, ele era o tio, ele era o que deveria ter a razão e a primazia em resolver a contenda. Mas o que ele faz? Ele age com graça. Ele age com graça. Depois, guarde isso na cabeça para pensar na situação que nós veremos depois e como alguém que está em contenda entre os irmãos pode ter o privilégio de agir com graça para resolver a contenda. Então, veja aqui que ele coloca: não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores, os meus pastores, os seus pastores, porque somos irmãos. E não está toda a terra diante de ti, Gênesis 13, 9. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló é uma figura para nós do crente carnal. Abraão é uma figura para nós do crente espiritual. Aquele que se coloca em dependência do Senhor, debaixo da misericórdia e graça do Senhor, e deixa o Senhor resolver. Deixa o Senhor resolver. Ló não. Ló vai por vista. Deixa eu ver onde é que está melhor aqui, onde é que o pasto é melhor. E lá tem a cidade de Sodoma. Olha que interessante. Morar perto da cidade, deve ser muito bom. Ele vai pelos desejos da carne. Levantou o Ló seus olhos, viu toda a campina do Jordão, bem regada, né? Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então ele viu todas as qualidades. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. E Abraão ficou na terra de Canaã, no versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Aqui, o sentido dessa expressão aqui é que ele foi armando as suas tendas até Sodoma, porque a tenda não é fixa. Todo mundo sabe disso, né? A tenda é uma coisa móvel. Você arma a tenda hoje aqui, amanhã você viaja 2 quilômetros, arma a tenda lá. E ele arma a tenda não se afastando de Sodoma, mas ele foi armando a sua tenda até Sodoma. Chegou uma hora que ele já estava amarrando a cordinha da tenda no muro de Sodoma. Um prego no muro lá, para amarrar a cordinha para segurar a tenda, né? É isso que ele fez. Ele queria Sodoma, estava no desejo dele Sodoma. E Sodoma já tinha uma má reputação, porque o Senhor tinha mandado os anjos justamente por causa disso. O clamor de Sodoma havia subido até o Senhor, seus pecados. Mas Ló queria porque queria Sodoma. Eu nunca me esqueço, quando eu morei lá em Alto Paraíso, eu me lembro eu fui visitar uma fazendinha que tinha uma baixada, lá tem um vale muito bonito, lá muito fértil. Você descia da cidade, viajava alguns quilômetros, chegava nesse vale. E tinha uma fazendinha lá que era um brinco, assim, um cara morava, uma casinha, né,
um piso de vermelhão, de tijolos e tal, e tinha lagado, e tinha uma moenda de cana para fazer a garapa e fazer a rapadura, porque no Brasil, de antigamente, nas regiões mais rurais, a própria pessoa fazia seu açúcar, né? A rapadura era o açúcar das pessoas. Então já tinha lá as vacas para o leite, tinha cana, tinha um pomar de frutas. Então tinha muita coisa que você normalmente não veria num pequeno sítio rural, ainda isso há 40 anos atrás, falando de 40 anos atrás. E era uma belezinha a fazendinha do rapaz. E passou um tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha vendido aquela fazendinha e se mudado para Ceilândia, em Brasília, com a família. E a pessoa que me contou falou assim, a mulher dele queria televisão. E lá não tinha televisão. Naquela baixada lá no meio do mato, né? Não tinha televisão. E a mulher queria televisão, porque queria televisão, porque queria televisão. Então esse homem vendeu a fazendinha a preço de banana, a preço de nada, mudou-se para a periferia de Brasília, para morar numa casa de conjunto habitacional. Certamente o dinheiro que ele pegou naquela fazendinha, que não valeu nada, porque as coisas eram muito baratas lá onde ele tinha a fazendinha, né? Acabou gastando tudo. E a última notícia que eu tive dele é que ele estava trabalhando de vigia noturno numa obra, numa construção civil. E a mulher em casa vendo televisão. Então o cara, de repente, trocou tudo de bom que ele tinha ali. Tinha praticamente a subsistência dele, ele tirava toda da fazendinha. O leite, o açúcar, o feijão, o arroz, ele plantava de tudo, ali as frutas, ele tinha de tudo. Para ir para a cidade grande, porque tinha televisão. Tinha a luz da cidade grande, tinha, né? Ali na fazendinha dele, ele usava querosene, mas a cidade grande tinha luz elétrica, mas tem que pagar a luz elétrica, né? A pessoa esquece disso. Então, essa é a ambição do ser humano. Essa era a ambição de Ló. A mulher de Ló queria a televisão de Sodoma. Ela queria, porque lá na tenda não pegava. Não pegava nenhum canal, não dava nem para conectar no Netflix. Ela tinha que estar morando em Sodoma. Então, é a atração dos olhos. Lembra-se da concupiscência dos olhos? A soberba da vida, a carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o que move o homem natural. Isso nos move, né? Que nós somos também, nós temos uma carne também. Essas coisas nos movem. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então nós temos que vigiar constantemente. Vigiar constantemente e ter poder de escolha. Eu estava, antes da gente de começar aqui a live, né? Eu pus o Pedro no banheiro. Sempre tem que pôr no banheiro antes, para dar tempo para ele falar, conversar. Aí eu sentei e liguei no Netflix uma série que eu estou vendo, uma série coreana, né, do século XVII, aquela série de época. E aí eu olhei o relógio e falei, puxa, está chegando na hora da live, né? Aí deu assim aquela coisa assim, mas agora tem que assistir a live. Eu queria ver o que vai acontecer com a princesa, com o príncipe aqui da série. Então a minha carne ficou esticada. Porque o meu espírito queria tratar das coisas do Senhor, mas a carne queria continuar vendo o seriado. E todos nós somos assim. E se você encontrar um e falar assim, eu sou muito espiritual, eu realmente, nada no mundo me atrai. Sério, cara? Ô, louco, então você morreu, só pode ter sido isso, né? Porque nós somos assim. Desconfie daqueles que são muito monásticos, né? Que tem aparência de monge. Paulo fala desses da aparência, ele fala lá em Gálatas, ele até chama atenção, aqueles que
eu sempre tenho desconfiança, porque uma vez eu visitei um grupo de irmãos, alguns deles estão até hoje em comunhão conosco, mas na época eles estavam debaixo da liderança, era um grupo que não tinha denominação, aliás, tinha, eles tinham até criado uma denominação, chamava-se, não tinham, mas depois criaram, chamava-se Sarça Ardente. Sarça Ardente. Eu falei, pô, cara, vocês também foi escolher um nome feio, porque se fala depressa é Sarça Ardente, Sarça Ardente, né? Havia alguma coisa no dente, né? Mas eles estavam debaixo de um líder nesse grupo deles. E eu fui visitá-los mais de uma vez, e uma das vezes acabei participando da reunião que eles faziam, não tinha denominação, não tinha nada, um salãozinho, e aquela gritaria, aquela coisa de louco pentecostal, né? Falei assim, meu Deus, não vai sair nada daqui. Incrédulo, né? Claro que saiu, que saíram duas famílias que saíram de lá e estão até hoje em comunhão. Mas o líder deles na época era o cara assim espiritual. Ele falou, nós temos que ser pobres. O cristão tem que ser pobre. O cristão não pode ter nada no mundo. Então eles davam até café pra gente, assim, em copinho que eles pegavam no lixo, esses copinhos de papinha de nenê. Os descartados pegavam aqueles copinhos e usavam de xícara. Então dava para mostrar que ó, nós somos simples. E ele era tão despojado das coisas, tão despojado. Esse rapaz trabalhava, se não me engano, como enfermeiro no hospital. E aí ele era tão despojado que ele era casado, tinha uma filha deficiente física, e no despojamento dele, ele acabou se despojando da esposa também, e fugindo com uma outra enfermeira do trabalho dele, largando a esposa e a filha deficiente. Então, quando eu vejo uma pessoa muito tipo monge, muito tipo irmãos, eu fico com os dois pés atrás, não dá porque cai, né, para frente. Eu fico com o pé atrás. Porque, como fala aqui em Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 6, ele fala assim, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, ou seja, não estou nem aí que eles tenham sido alguma coisa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E depois, no capítulo 6 da mesma carta aos Gálatas, ele fala assim, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, a aparência é uma coisa abominável para o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, conhece a nossa estrutura e que é pó. O Senhor conhece a nossa estrutura, que é pó. Então, não se engane, não se iluda nem consigo mesmo de se achar grande coisa, como os coríntios estavam se achando. Estavam ensoberbecidos, estavam inchados, estavam cheios de gases, né? Inchados, que a palavra inchado significa que está cheio de gases. E não, na verdade não era nada disso, porque eles não sabiam nem lidavam com aquele pecado de 1 Coríntios 5 e nem sabiam como lidar com os pecados, com as demandas entre eles, assim, os problemas entre eles, e jogavam isso para os juízes humanos. E lá em Colossenses, um pouco adiante, mais uma vez, no capítulo 2, versículo 23, ele fala daqueles que querem se justificar pela lei, pela vida ascética, né? A vida separada de todas as coisas, a vida com aparência de santidade, sua aparência, as quais têm, ele fala no versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade, indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele está se referindo aqui também às doutrinas e filosofias orientais que estavam entrando no meio dos cristãos, aquilo que vem dos monges orientais, aquela coisa toda, né? O cara despojado, tipo aquele que se despojou da esposa. Então, essas coisas não devem nos impressionar. Não caiam nisso, nas aparências. Porque quando no mesma carta de Colossenses,
Paulo fala no capítulo 3, capítulo 2 Timóteo, aliás. Em 2 Timóteo, capítulo 3, depois ele falar como seriam nos últimos dias, que são os nossos dias hoje, a cristandade, ele fala, nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, e papapi, papapá, e fala uma lista de características dos homens da cristandade dos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo hoje. Isso aí, você basta ligar a TV, você encontra todo esse tipo de coisa, né? Ele termina esse relato dele com essa frase aqui, que é muito importante, a gente deve sempre guardá-la. Tendo, no versículo 5, de 2 Coríntios 3, 5. Tendo, 2 Timóteo 3, 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, cuidado com quem tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ok? Eu viajei bastante, saí um pouco do rumo aqui, mas voltando lá para o caso de Ló, então foi a carne dele que o puxou para Sodoma. A concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E Abraão, aonde? Continuou em tendas. Continuou em tendas. E quando os anjos... Lembrem-se que Ló estava nesse momento aqui, enquanto eu contava essas histórias, Ló estava armando a sua tenda de lugar em lugar até chegar em Sodoma. E quando nós chegamos lá no capítulo 19 de Gênesis, os anjos chegaram em Sodoma. E o que eles encontraram? No versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ei, Ló, o que você está fazendo sentado na porta de Sodoma, hein? A porta da cidade, naquele tempo, que você encontra ao longo do Antigo Testamento, alguns casos em que, quando eu tinha que tomar uma decisão, os juízes da cidade ficavam sentados na porta. As cidades eram muradas, aí tinha a porta, um grande portão, ali ficavam os juízes. Quem tinha alguma demanda, ia até a porta da cidade e resolvia. Você vai encontrar isso aí no caso do casamento de Ruth, né? Ruth com Boaz, né? Não estou enganado aqui o nome dos noivos. Ruth e Boaz, eles vão lá decidir fazer a escritura de casamento, né? As testemunhas e tal, diante dos juízes que estão à porta da cidade. Você encontra outra situação também nos profetas, quando um profeta vai adquirir alguma propriedade, ele ia lá na porta da cidade para adquirir a propriedade perante os juízes. Então, os juízes da cidade sentavam-se à porta. Então, o que Ló estava fazendo sentado na porta? Ele queria ser juiz da cidade. Ele queria ser juiz da cidade. Sabe papagaio de pirata? Eu tinha um amigo que ele, aqui na minha cidade, ele era um papagaio de pirata. Sempre que vinha algum artista de fora, ele estava do lado. Todas as fotos do jornal, tinham as fotos dos artistas, estava ele do lado. Acontecia qualquer solenidade, ele nas fotos do lado, né? Tudo que acontecia, ele nas fotos. Até um dia que teve um casamento, e eu fui convidado, né, um casamento e tal, e aí chegou lá um Mercedes, né, com a noiva e o noivo, né, eles já estavam vindo da igreja católica e tal, e o Mercedes parou na porta do salão de festas, e as pessoas estão na porta do salão esperando a noiva descer para entrar no salão. Aí abre a porta do Mercedes, a porta da direita do carona, né? Quem estava de carona no Mercedes? Esse amigo meu, o papagaio de pirata. Ele veio escoltando a noiva para o casamento. Não sei nem se ele foi convidado para o casamento, mas estava ele ali. Então, Ló era isso que ele queria. Ele queria ser o papagaio de pirata de Sodoma, para ficar com os juízes. Isso é importante. Onde eu estou? Olha só minha rede de relacionamentos aqui. Ó. Só gente importante, só autoridade aqui eu tenho em volta de mim. Esse é o homem do mundo. Mesmo crente,
Ele é crente, mas ele quer estar em todos os meios para que ele, né, saia nas fotos. Ele vai tomar uma lambada por causa disso. Porque mais adiante, quando os homens da cidade, Ló vai hospedar os anjos na sua cidade e tal, a história toda nós já conhecemos, né? À noite chegam os homens da cidade, no versículo 5, chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, a nós, para que os conheçamos. Esse verbo conhecer, você precisa entender que esse verbo conhecer, ele não é apenas, tipo assim, os anjos saíram para fora, ô anjo, muito prazer, né? Prazer em conhecê-lo. Não. Porque quando você vê que fulano conheceu a sua esposa e ela engravidou e nasceu cicrano. Várias ocasiões você vai encontrar um homem que conhece a mulher e ela fica grávida, na Bíblia. Porque conhecer significava ter uma relação sexual. Então, quando os homens da cidade chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? A tradução aqui, ao pé da letra, seria mais ou menos isso: traze-os fora a nós, para que nós tenhamos relação sexual com eles. Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos, não façais mal. Ele disse: eis aqui, 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Olha onde o cara chega, meu. Não conheceram homem. Fora vos lastrarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Ou seja, o que Ló está falando assim: vocês podem estrupar minhas filhas. Estuprar, né? Fala estuprar. As minhas filhas, vocês podem fazer o que vocês quiserem com as minhas filhas, que ainda são virgens. Mas não mexam com esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Agora veja a resposta que os homens de Sodoma dão a Ló. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ele queria ser juiz em tudo. Por isso que ele ficava sentado na porta da cidade. Mas ele tem que escutar isso daqueles homens ímpios, maus, como se fosse uma cintada para ele aprender. E depois ele vai sair da cidade, né? Os anjos vão ferir aqueles homens de cegueira. Ele vai conseguir escapar da cidade, ele com a mulher e as filhas. E depois que sai da cidade, a mulher ainda quer olhar para trás para ver o que estava passando na televisão lá de Sodoma. E aí acontece, ela vira uma estátua de sal. O coração dela nunca tinha saído de Sodoma. E ele queria ser juiz. Então, muito importante entender isso. Essas lições aqui são para nós também, embora foi outra época, outra ocasião, outras circunstâncias, mas é para entender que o cristão hoje, ele está muito mais para Abraão do que para Ló. Ele não deve querer se meter em ser juiz das coisas do mundo, das coisas dos homens. É claro que nós temos juízes, nós respeitamos os juízes, porque Deus estabeleceu as autoridades, e muitas passagens na Bíblia falam de como devemos honrar as autoridades. De maneira alguma o que eu estou falando é no sentido de desrespeitar os juízes. Não, eles existem, Deus deu poder e autoridade, a autoridade do juiz vem de Deus. Então, quando nós falamos assim, nossa, o que esse juiz está fazendo? Ele terá de dar contas a Deus se ele estiver agindo errado. Ele terá de dar contas a Deus. Ele não tem que só seguir o Código Civil ou a Constituição brasileira, né, no nosso caso do Brasil. Ele tem que dar contas, prestar contas a Deus das coisas que ele está fazendo. Então, se ele for corrupto, se ele for injusto, se ele for profano, vil, mau, ele vai ver o que é bom para a tosse quando ele tiver que se apresentar diante de Deus.
E isso não somos nós que vamos, com as nossas mãos, fazer qualquer tipo de justiça, porque se a gente está aprendendo aqui no capítulo de Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, que nós vamos julgar os anjos, essa hora não chegou ainda. Vamos julgar o mundo, não chegou essa hora ainda. Então não queira ser juiz de tudo, né? Como Ló queria ser juiz de tudo. Então eu saí um pouco assim, saí bastante do rumo, porque eu achei interessante mostrar que a nossa condição aqui é de estrangeiros. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Nós estamos aqui nesse mundo como estrangeiros. Nunca nos esqueçamos disso. Somos estrangeiros. Não temos parte aqui. Claro que somos cidadãos brasileiros, porque nascemos no Brasil, quem nasceu no país é cidadão do país. Seguimos as leis do país em que nós estamos, no qual nós vivemos, mas sempre conscientes de que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos sempre como Abraão, morando em tendas e esperando a nossa Canaã celestial, esperando o nosso lugar que será no céu. Então, voltando agora para Coríntios, 1 Coríntios 6, no versículo, nós lemos o versículo 4, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, ou seja, os juízes cidadãos do mundo, né? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Paulo está indo ao menor denominador comum, ele está indo a rés do chão. Porque quando ele fala assim, não tem nem um juiz, ele está até, vamos chamar assim, atropelando a lei do Antigo Testamento e a conduta, né, que a Bíblia nos ensina, que da boca de duas testemunhas, né, sairá toda a palavra, será confirmada toda a palavra. Ele está falando assim, se tiver, tem um, não está falando nem de dois, de um. Mas o irmão, versículo 6, vai a juízo com o irmão ou contra o irmão, e isto perante infiéis. O que os infiéis vão pensar? Esses caras aí falam que é santo, falam que são irmãos, falam que conhecem a vontade de Deus, tudo aí, ó. Estão brigando entre eles aí, estão se matando, estão se degladiando. É isso que o mundo vê. Isso é o que o mundo vê entre os cristãos hoje. Quando tem na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, não me lembro agora, tem uma foto, eu vi uma vez num livro de história, duas fotos. Em uma, eu acho que uma era na Alemanha, um bispo lá, tal, jogando água benta nos canhões, abençoando os canhões, né? E outra era no outro país, não sei se é Inglaterra, tal, o outro clérigo jogando água benta nos canhões. Os dois abençoando, que iam se matar. Os dois povos cristãos, um matar o outro, um atirar no outro. O que o mundo vê? O que o mundo vê quando olha para a cristandade? Vê isso. Porque nós, como cristãos, nós falhamos. Como testemunho, o mundo, a cristandade está no estágio, são 7 estágios. Nós estamos no estágio de Filadélfia, que é o último da cristandade na Terra. O último. E sabe a que o Senhor compara a cristandade de hoje? Nós, inclusive nós, eu, você, aquele, ele, ela, tal. Sabe a que ele compara? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Perdão. Aqui estou falando para Filadélfia. Não é Filadélfia que eu queria falar. Eu falei Filadélfia? Se eu falei errado. É Laodiceia.
É o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém. O que é o amém? O amém é acabou, fim. A palavra amém representa quando a gente fala amém, terminou qualquer questão. E é também uma concordância. E aqui o Senhor, quando ele fala, isso diz aquele que é o amém, ou seja, ele é o que encerra qualquer discussão. Ele é o ponto final da discussão. O amém, a testemunha fiel e verdadeira. Por que ele fala que ele é a testemunha verdadeira? Porque ali agora, a cristandade não era mais testemunha nem fiel e nem verdadeira. Esse foi o ponto em que chegou. Nós encontramos lá na carta à igreja de Éfeso, primeira carta, primeira dos 7 estágios da queda da cristandade como testemunho na terra, nós encontramos um testemunho que já tinha perdido o seu primeiro amor. Aquela é a era pós-apostólica. Já tinham perdido o seu primeiro amor. Aquela alegria, aquela fidelidade a Cristo, toda já tinha se esvaído, né? E agora, e ele fala lá na primeira, ele fala assim, eu sou aquele, vamos abrir lá no capítulo 2, versículo 1. Cada descrição dele dá um estudo maravilhoso isso aqui. Cada coisa que ele diz, eu sou, nessas 7 cartas, cada coisinha tem uma explicação maravilhosa e tem muito a ver com a igreja ou aquela fase do testemunho. Quando ele fala assim, no versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais eram um testemunho. Por quê? Castiçal é luz. Vós sois a luz do mundo, lembra? Castiçal ilumina, testemunha da verdade. Né? Então, ele ali estava no meio dos castiçais, mostrando que ainda ele era o centro de todas as coisas que aconteciam entre os cristãos ali. Mas quando a gente vai lá no capítulo 3, no versículo 20, ele vai falar o seguinte, para Laodiceia: eis que estou à porta. Ele está fora. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, ele comigo. Aquele que no começo estava no meio, no centro dos castiçais, agora ele está fora. Ele está fora. Buscando comunhão individual agora. Mas está fora dos castiçais. Mas voltando aqui ao ponto que eu tinha prometido falar, a que o Senhor compara a cristandade dos últimos dias. No versículo 14, o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, tipo assim, vocês não são? Eu que sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, é quem vai dar o fim também, né? Quem vai dar o amém final. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dela foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Às vezes a gente lê essa passagem e não percebe que o Senhor está considerando Laodiceia, que é a última fase do testemunho cristão na Terra, semelhante a um vômito. Vamos dizer assim, o status que ele dá a esse testemunho na Terra agora, tão arruinado, tão fracassado, é o mesmo status de vômito. Uma coisa que dá ânsia, dá náusea do Senhor. Quem aqui já comeu alguma coisa meio atravessada e levantou à noite com aquela ânsia de vômito? Você tenta de todo jeito conversar com ela, né? Mas não adianta. Eu já descobri que não adianta. Não tente conversar com uma ânsia de vômito. Você tem que
ir lá para o banheiro, pôr o dedo na garganta e pôr para fora. Ela não cabe mais dentro de você. Ela já azedou, aquela comida estava estragada, azedou, tá mal cheirosa. Aí você tem que botar o dedo e jogar tudo para fora aquilo. Essa é a sensação que o testemunho final dos cristãos na Terra dá ao Senhor. Desejo de vomitar. Você imagina a ânsia que nós causamos a ele? Quando você vê aquele pessoal assim, é alegria, a igreja. Como é que está a igreja? A igreja está uma bênção. Pintamos as paredes de preto agora, pusemos luz estroboscópica, luz fosforescente, contratamos uma banda de rock gospel e tal, vômito. Vômito. E não só isso, mas até mesmo aquelas que estão certinho, tudo, né? E eu me incluo, você se inclua e ela se inclua também, todos nos incluímos nesse testemunho arruinado que o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Por isso que aqui é o último estágio da igreja na Terra. Porque a hora que acaba o capítulo 3 de Apocalipse, o que ele fala no primeiro versículo para João? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Quem leu o capítulo 1 de Apocalipse, viu que o Senhor disse a João, eu te mostrarei as coisas que são. Vamos pegar lá de novo o versículo. Escreve, capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto. O que ele tinha visto, João? O Senhor naquela roupagem de juiz, cabelos brancos de juiz e tal, né? A espada assim da sua boca, olhos como de fogo. Escreve as coisas que tens visto e as que são. Quais eram as coisas que são? As coisas que eram no período da igreja, que são o tempo das 7 cartas de Apocalipse. Estamos dentro do período das coisas que são. Porque depois delas vem o quê? Ele fala, e as que depois destas hão de acontecer. E onde estão as coisas que depois destas, depois do período da igreja, hão de acontecer? No capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Essa é a voz que nós estamos esperando ouvir agora. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E ali do capítulo 4 em diante, João assiste do camarote do céu o que vai acontecer na terra com aqueles que não estão no céu, aqueles que são da terra. Somente os judeus, porque daí Apocalipse é quase que uma continuação do Antigo Testamento, né? E enquanto que o tempo da igreja foi só um parêntese formado aqui. Mas então isso aqui é o que será... Como chegamos aqui? Vou voltar lá para a 1 Coríntios, capítulo 6. Então nós vimos Paulo advertindo os irmãos, ou chamando a atenção dos irmãos, o irmão vai a juízo, versículo 6, com o irmão isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tedes demandas uns contra os outros. Quer dizer, o problema já estava mais atrás. O problema é eles terem demandas. Se era um problema eles estarem julgando as demandas usando juízes externos, antes disso tinha outro problema. De onde começou isso? O problema é eles terem demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça, como Abraão fez? Não é? O que Abraão fez quando houve guerra entre os seus pastores, ali com os de Ló? Falou, vai, Ló, escolhe aí, cara, vai. Escolhe onde você quer ficar, eu vou do outro lado. Você quer para a esquerda, eu vou para a direita. Você quer para a direita, eu vou para a esquerda. Essa é a atitude de um homem de Deus. É claro que a nossa carne vai ficar com os olhinhos de... Você quer para a esquerda e olhar assim para os campos,
floridos e férteis e com águas, fontes e lagos e tal, né? A gente vai falar assim, olha lá, por que você não vai para a direita? Então, olha lá, olha que bonito aquelas pedras ali, ó. As suas cabras vão poder ficar saltando uma pedra na outra, não tem capim, não tem passo no meio, vai lá. A gente vai querer dar um jeitinho, né? Querer dar uma enganadinha. Porque a nossa carne é assim. Mas aqui já o problema de ter demandas entre eles. Por que não? Por que não sofreis, versículo 7, antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, eu vou sair perdendo nessa? Vou? Tudo bem, então eu vou sair perdendo. Eu vou sair perdendo. Essa é a... Como é que é aquela... Tem uma história, né, do... Eu não vou lembrar agora. Então, melhor não contar, porque eu não vou lembrar como é que termina a história dos índios que queriam matar o explorador. Mas eu não vou lembrar agora. Mas o exemplo nosso é o Senhor. O Senhor saiu perdendo. Ele fala para Pedro, você acha que eu não podia mandar aqui não sei quantas legiões de anjos? Porque aos olhos de Pedro, se ele estava diante daquele que era poderoso ao ponto de mover montanhas, quem é um Pilatos para segurar esse homem? Ô, senhor, tá aí. Ele ia andar fazendo tudo o que estava determinado. E estava determinado que ele ia perder. Nós seguimos um perdedor. Isso que ninguém quer. Nós seguimos o crucificado, o homem que veio a esse mundo e acabou pregado numa cruz. Essa é a tônica do avesso do cristianismo, da mensagem cristã. Porque quando você vai conhecer o que é o islamismo, né? Maomé era um cara valente, poderoso, que lutava, que tal, né? E o cristianismo? Um homem fraco, um homem que apanhou, um homem que perdeu, um homem que foi condenado, um homem que acabou morto numa cruz. Desce da cruz e veremos se és o Filho de Deus. Isso os homens falavam para ele. Mas graças a Deus ele não desceu. Ele poderia ter descido, mas ele não desceu, porque ele ia cumprir a vontade do Pai até o final. E a vontade do Pai é que ele fosse um perdedor. Porque um dia ele sairá vencedor, conquistando, tomando aquilo que é seu de direito. Ou seja, todo o universo. E ele tendo ao seu lado a sua noiva, que é a igreja, e todos os seus santos com ele. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos, no versículo 8, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Aqui ele deu dois recados. Um para o que causou injustiça e o outro que está tentando se defender e quer retribuir a injustiça, ao invés de fazer como Abraão falou assim, escolhe você. Muitas pessoas são processadas. Outro dia eu soube de um grande empresário, né, que ele foi processado. Ele foi injuriado. Aí ele abriu um processo contra os que injuriavam, né, contra o que injuriou. Na imprensa, alguma coisa assim, tinha um processo. Abriu um processo. E ganhou. E aí ele já avisou, falou assim, eu processei para mostrar que ele não devia fazer isso, né? O que ele fez era errado, tal. Mas o que eu ganhei, ele ganhou lá o dinheiro, né? Isso vai para obras de caridade, não é para mim. Então, é aquele que ele não quer ficar com o ganho, ele não quer ficar com a vantagem de ter vencido uma demanda, né? E o cristão não deveria nem entrar na demanda, né? Isso que é claro que tudo isso que estou falando aqui, amanhã você pode falar assim, mas Mário, você falou que lá o cristão não pode, eu estou lá
no fórum, né? Processando um irmão. Porque nós não pregamos aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Nós pregamos o que diz a palavra de Deus. E quando agimos fora da palavra de Deus, estamos agindo errado. Não importa quantos argumentos a gente possa ter, estamos errados. Uma vez perguntaram para Isaac Newton. Isaac Newton, aquele da teoria da gravidade e tal, um cientista, que inclusive ele professava ser cristão, né? Ele cria na criação, ele tinha até um modelo dos planetas que eram conhecidos na sua época, século XVI, acho, XVII, não lembro. Ele tinha um negócio que você virava a manivela assim, tinha vários arames, né? E aí as bolinhas começavam a virar cada uma na sua órbita, né? Cada bolinha representando um planeta. Aí um amigo dele, que era também cientista, filósofo, tal, mas era ateu, chegou um dia, entrou no laboratório dele, lá, viu aquilo lá, começou a virar a manivela, e disse, nossa, quem foi que fez isso aqui? Aí o Isaac Newton falou assim, ninguém. Isso apareceu aí do nada. Não, mas não é possível. Ninguém. Você não fala que todas as coisas também vieram do nada? Isso aí também veio do nada, então. Né? Sabe que ele quis pegar no pé do outro. Mas ele falou uma vez uma frase que é importante, a gente nunca se esquecer dela. Perguntaram para ele como é que ele sabia tantas coisas, como é que ele descobriu tantas coisas, tantas fórmulas, tantas teorias, e tatati, tatatá. Ele falou assim, é que eu vivo sentado nos ombros de gigantes. De gigantes. Aqueles que vieram antes dele e também aprenderam muitas coisas, então ele conseguia enxergar tão longe assim, que ele estava no ombro dos gigantes. E teve uma outra frase, essa acho que foi do próprio Darby, ele falou... Ai, estava aqui agora. Quando cobraram ele de alguma coisa que ele pregou, e depois acho que ele não fez exatamente o que ele pregou, ele falou assim, você nunca percebeu que os olhos enxergam muito mais longe do que os pés alcançam? Então, quando nós pregamos tudo o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui para vocês também, o que irmãos falam, lembre-se disso, que os olhos enxergam na palavra de Deus muito mais longe do que os pés alcançam. Ou seja, nós somos falhos. Mas isso não é desculpa. Não tome como desculpa. Nós somos falhos. Então, nem sempre nós conseguimos andar de acordo com aquilo que nós pregamos. Ok? Então, essa aqui é a lição que eu vejo que a gente aprende desse capítulo, da questão de ter demandas com irmãos e buscar julgamento ou juízes fora, que é uma vergonha, como Paulo deixa muito claro para eles aqui. Irmãos, perguntas? Parece que não, irmão Mário. Pelo horário, né? Eu creio que a gente já pode encerrar por hoje. Foi uma ministração muito edificante, glória a Deus. Eu vou encerrar a gravação aqui, um momento.